Olá, pessoal. Bom dia. Aqui são 9h30 da manhã. Aí no Brasil, acredito que são 10h30. Mas dependendo do horário que vocês vão apresentar para todo o grupo, pode ser à tarde. Na minha apresentação, que vocês vão ver daqui a pouquinho, depois das apresentações do Joe, eu vou falar sobre o dilúvio e vou trazer algumas características. E isso é mais uma continuação do que aconteceu durante o dilúvio, pós-dilúvio, né, em relação à especiação. E eu vou trazer no final um outro ponto, que é a relação entre dinossauros e pássaros, para a gente discutir um pouquinho sobre esse assunto. Então, quando a gente trabalha com o dilúvio, é importante que a gente tenha essa ideia, que é a ideia do contexto bíblico realmente. Que aconteceu, foi o mundo inteiro, todo o globo, pereceu durante o dilúvio. E aí, qual a consequência disso? Se o mundo inteiro pereceu durante o dilúvio, todos os animais que estavam fora da arca, eles morreram, né? As pessoas que estavam lá fora da arca também morreram. Então, o que aconteceu? Uma coisa que a gente não pode esquecer é qual o propósito da arca. Esse propósito da arca é muito importante, porque a gente tem um aspecto de que o propósito era simplesmente guardar todos esses animais, conservar todos esses animais na arca, não só os animais, mas também as pessoas. Gênesis 7, de 1 a 3, fala justamente sobre isso, que o propósito da arca era para conservar a semente sobre a face da terra. E a gente pode ver isso, pode testar, pode observar o que aconteceu pós-dilúvio, que foi uma variabilidade dentro dos grupos básicos. Aqui, como a gente pode ver, a gente tem 3 grupos básicos, e desses 3 grupos básicos vão sair outros animais, que a gente já vai ver um pouquinho mais informação sobre isso. Então, lá em cima, nessa parte de cima, a gente vai ver toda essa parte da especiação, a variabilidade que vai acontecer. A gente pode testar, pode observar todo esse aspecto que aconteceu pós-dilúvio dentro da variabilidade. Por exemplo, aqui, quando a gente pega o tipo básico dos cachorros caninos, que acontece a geração de outros grupos, de outras espécies, porém, sempre que há diversidade, há sempre uma perda do material genético ali dentro do grupo. É isso que sempre acontece. Por exemplo, aqui quando a gente vê no grupo básico dos caninos, a gente vê que tem uma variabilidade muito grande, porém há sempre uma perca de informação. Essa informação está sendo perdida, essa informação genética está sendo perdida. Nós sabemos que os cachorros, eles vieram dos lobos, né? Então há uma perda genética para chegar até o poodle. Por exemplo, aqui, só para a gente ter uma ideia, quando a gente vê a variabilidade genética aqui partindo dos lobos. É como se a gente tivesse um prato, né, uma jarra cheia de bombom, de balas, né? E aí a gente vai vendo que para cada um desses, quando a gente vai saindo do lobo, chegando até o outro nível de cachorro, há uma diminuição desse material genético, até chegar ao poodle, que é uma variabilidade bem pequena já de material genético. É isso que normalmente acontece. Então, quando você vê todos esses animais, todos esses cachorros, a quantidade de material genético que tem nele vai variar. Vai variar e vai sempre tender a esse material ser perdido durante o processo. Eu falei um pouquinho sobre esse assunto, mas eu queria só revisar um pouco. Quando a gente fala sobre o grupo básico, esse grupo básico é aquele animal, que é o animal criado, né, original, que foi criado, que foi enviado por Deus para dentro da arca, e a partir daí, todos os outros animais vieram dentro daquele grupo. A gente fala que é mais ou menos no nível de família. Ele pode vir um pouquinho acima no nível de ordem, pode vir um pouquinho abaixo no nível de gênero, mas geralmente ele está ali no nível de família. Então, quando a gente vai para cachorro, são os caninos.
E como que isso acontece na prática? Então, vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como acontece. Então, de 2 cachorros vão ter outras gerações, outras gerações, outras gerações, e muitos cachorros vão sair dessas gerações. Aqui, por exemplo, quando a gente faz toda essa parte da questão da genética mesmo, né, tanto do macho como da fêmea, e a gente vê quais são as possíveis possibilidades de variação genética. Então, por exemplo, aqui vamos ver 2 cachorros, eles se apaixonam, e aí quais são as combinações possíveis dessa geração? Então, todas essas variações são possíveis dentro do tipo de cachorro. E o que é que vai acontecer? Dentro de todas essas variações são possíveis e todos os cachorros que foram gerados, o que é que vai acontecer? Esse material genético vai ser espalhado por todos os lugares. E foi isso que aconteceu durante o período pós-dilúvio. Esses animais, quando saíram da arca, eles foram migrando, eles foram indo para outros lugares, até mesmo porque as pessoas que estavam na arca estavam levando esses animais também para outros lugares. E esses animais foram se adaptando a esses outros lugares e o material genético deles também foi se dispersando. Então, por exemplo, aqui, quando a gente tem essa variabilidade dentro do grupo de cachorro, né, que pelo curto, pelo médio, pelo longo, por exemplo, aqui a gente tem 2 cachorros, um casal de cachorro que tem pelo médio. Então, quais são as possibilidades? Pelo curto, pelo médio e pelo longo, geneticamente falando. Então, quando eles são colocados no frio ou no calor, o que é que vai acontecer? Aquele que tem pelo curto e pelo médio vai terminar morrendo. E o que vai permanecer é o que tem pelo longo. Quando a gente tem aqui, por exemplo, 2 cachorros com pelo longo, quais são as possibilidades disso acontecer? Pelo curto, pelo médio e pelo longo. Frio e calor, o que é que vai acontecer? Aquele que tem pelo longo e pelo médio vai morrer e esse que tem o pelo curto vai permanecer. Aqui, uma outra possibilidade, 2 cachorros que têm pelo curto. Quais são as possibilidades genéticas das gerações dele? Pelo curto, pelo médio e pelo longo. Temperatura, o que é que vai acontecer? Cada um deles vão se adaptar à temperatura e aos ambientes que cabem melhor à sua característica corpórea. Isso acontece não apenas no cachorro, mas vai acontecer nos felinos, vai acontecer no grupo básico dos cavalos, vai acontecer no grupo básico, por exemplo, aqui na família dos triceratops, dos dinossauros, e vai acontecer em todos os outros grupos que foram grupos básicos criados. Então, a ideia é basicamente essa. Saíram da arca, pós-arca, o material genético que Deus escolheu e mandou esses animais para dentro da arca. Quando eles saem da arca, eles vão se reproduzir e vão gerar outros dentro do próprio grupo básico que está no nível de família. E o que vai acontecer? Eles vão se dispersar, indo para outros lugares. Saíram da arca, eles vão se dispersar, se reproduzir e assim por diante. E isso também acontece, claro, obviamente, no ser humano, no DNA. Então, aqui a gente tem os 3 casais, né, que foram os filhos de Noé, com as suas esposas, e aí vão gerando filhos, gerando filhos, gerando filhos, e assim por diante. O que vai acontecer? Essas pessoas vão terminar se dispersando, e houve essa dispersão também durante a Torre de Babel. E durante essa dispersão da Torre de Babel, há também essa dispersão de material genético que foi disperso para vários outros lugares do mundo. Então, quando você vê cor do cabelo, quantidade de cabelo, tipo de olho, o formato do olho, tom da pele, a gente não fala cor, a gente fala tom da pele, altura, peso, tudo isso são características genéticas que foram carregadas e foram dispersas durante todo durante o mundo inteiro. Então, aqui, por exemplo, para você ter uma ideia, quando a gente vê a variação do tipo de olho, você vê várias variações no formato
do olho. A gente vai ver, por exemplo, aqui no tom da cor da pele, né? No tom da pele. Então, quando tem muita melanina, quando tem pouca melanina, e aí tem o recessivo também, que vai fazer uma grande diferença. Aqui, quando a gente trabalha, por exemplo, colocando toda essa parte genética, usando a ABB como muita melanina e Azinho e Bzinho como pouca melanina, dentro desse espectro você vai ter tom de pele muito escura, você vai ter tom de pele muito clara e você vai ter no meio toda uma variação que vai gerar toda o tom de pele que nós temos hoje. Então, dentro da visão bíblica, o que é que nós temos? Na visão bíblica, nós temos Adão e Eva, nós temos os filhos e as filhas de Adão e Eva, nós temos Noé, seus filhos, e a Torre de Babel, e depois Torre de Babel nós temos toda essa dispersão. Quando a gente vê, por exemplo, o crescimento populacional mundial, será que é possível que de 8 pessoas que saíram da arca chegue a 50 milhões? Porque normalmente, basicamente, 1000 anos antes de Cristo, tinha um número mais ou menos de 50 milhões de pessoas. Então, durante esse tempo, cerca de 1.348 anos, é possível que de 8 pessoas se chegue a 50 milhões. Então, vamos dar uma olhada aqui nos números. Então, a gente tem um dilúvio, 8 pessoas, e aqui chega ali mais ou menos a 1000 anos antes de Cristo, 50 milhões. O que acontece é que quando a gente faz o cálculo, que é o cálculo secular que eles fazem, eles chegam a um número de que esse crescimento tem que ser entre 14% a 15%, que é mais ou menos 2,3 crianças por família, para que a gente chegue ao número que nós temos hoje, depois de cerca de 3.000 anos, que são 8 bilhões de pessoas. Então, qual é o número que, quando a gente vai para um número, usando os números bíblicos, dentro do mesmo processo, será que dá certo? Então, segundo o ponto, a estrutura do processo secular, a gente precisa ter 2,3 crianças por família, por cada geração, para que a gente saia de 50 milhões e chegue a 8 bilhões de pessoas. Então, vamos ver aqui. 8 pessoas saem do dilúvio, 50 milhões. Quantas pessoas a gente precisa? Quantas crianças? A gente precisa de 2,6 crianças por família, toda geração. Ou seja, esse número é muito próximo do número que todo o processo secular coloca. 2,6 é o que eles colocam e a gente tem 2,3. Então, é um número muito possível. Então, não há nenhum problema em você dizer, olha, é impossível que 8 pessoas que saiam da arca tenham gerado 8 bilhões de pessoas que nós temos hoje. Com a quantidade de anos que nós temos e com a quantidade de crianças por família que nós temos por todas essas gerações, é possível sim. E o número que sai de 8 pessoas para chegar em 8 bilhões de pessoas é muito, muito, muito próximo do número que eles realmente têm, que no caso é 2,6. O nosso é 2,3. Então, é muito possível, claro, e lembrando bem que as pessoas naquela época tinham muito mais filhos. Muito mais filhos, com certeza muito mais do que 2,3 crianças por toda geração. Então, é muito possível que esse número seja correto e ele confirma a inerrante palavra de Deus. Aqui, quando a gente passa um pouquinho mais para ver um pouquinho melhor esses números, em 1.500 anos, 25 anos gera uma geração. 1.500 anos, 60 gerações. Quando a gente vai para o crescimento, a taxa de crescimento, começando com 8, na geração 1 a gente tem 10, geração 2 a gente tem 13, geração 3 a gente tem 17, na geração 60, 50 milhões. Isso é uma questão de número. É muito fácil chegar a todos esses números. Tanto a gente pode observar, como a gente pode testar esses números, não há problema algum saindo de 8 pessoas do dilúvio para 8 bilhões de pessoas, mais ou menos, que é o que nós temos hoje no mundo. Aqui a gente tem a família de Noé, né, saindo de Jafé,
todos os descendentes machos dele, são 14. Aqui os descendentes de Cã. E aqui os descendentes de Sem. São 26 homens de Sem e são 30 homens de Cã. O que é interessante é que quando a gente vai para a parte da história, não é contado, os historiadores eles não conseguem contar essa história da evolução hominídea, do homem e dos primatas compartilhando algo. Isso é algo que só a biologia ou a arqueologia conversa, fala, a paleontologia. Porém, quando você vai estudar os dados, aos poucos, quando você vai ver todos esses dados, olha o tanto de questionamento que tem. Olha quantos problemas eles têm. Olha quantos fósseis problemáticos eles têm. E eu já mostrei para vocês, por exemplo, sobre a Lucy, né, que é a Australopithecus afarensis. E os outros que se tem também são todos problemáticos. Todos problemáticos. E aí você consegue ver nesse slide o pulo que cada um precisa ter, mas para cada pulo tem um questionamento, porque eles não conseguem encontrar material fóssil que comprove essa teoria. Quando a gente vai também estudar, por exemplo, Lucy, que é o Australopithecus, são os Australopithecus, a gente vê que o material que eles têm, que foi encontrado, é totalmente baseado em interpretações, em pressuposições, para chegar a isso que eles acreditam que seja. Porém, quando a gente vai realmente analisar o material fóssil, o que a gente encontra que esse material fóssil é na verdade um primata. Quando a gente vai, por exemplo, também analisar o Homo naledi mais a fundo, a gente vê que toda a estrutura anatômica dos ossos daquele fóssil que foram encontrados são ossos de primatas, não são ossos de humanos. Os pés também não são pés de humanos, são pés de primata, eles são totalmente diferentes. Então, a gente vê que, dentro de um contexto evolucionista, você explicar essa teoria, essa história de homem primata, com os números que se tem, com os erros que se tem, com os questionamentos que se tem dentro do material fóssil, também da estrutura arqueológica, eles não chegam a nenhuma conclusão. A conclusão que nós temos bíblica, ela confirma os números que nós temos hoje, em relação a crescimento, taxa de crescimento. Tudo isso que a gente está baseando, está falando, está sempre baseado na cosmovisão, está sempre baseado de que forma a gente vai enxergar quais são esses óculos, quais são essas lentes que nós vamos usar. Se são as lentes dos homens ou as lentes a partir da palavra de Deus. E esse ponto é muito importante, por quê? Porque a evidência está sempre ligada à interpretação da pessoa que está recebendo a informação. Isso é muito importante porque quando a gente tem uma lente do homem, a gente não consegue enxergar muito bem. Quando a gente tem a lente de Deus, a gente consegue enxergar de forma tudo clara e perfeita, que quando a gente vai observar e testar os dados, eles confirmam realmente a palavra de Deus. E é a partir dessa cosmovisão que a gente vai interpretar tudo. Então, é muito importante que a gente tenha essa informação científica, mas o mais importante ainda é que essa informação ela esteja baseada na palavra de Deus. 1 Pedro 3,15 fala que a gente precisa dar respostas às pessoas, mas o início do versículo é honrando a Deus. Em seu coração, honrar a Deus. Então, é isso que a gente precisa fazer sempre. E é por causa disso que a gente pode, por causa do honrar a Deus, que a gente dá as respostas e dá de forma amorosa e gentil para as pessoas. O segundo ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês, e nesse aqui a gente vai se deter um pouquinho mais por causa dos detalhes, é em relação a dinossauros tornando pássaro. De acordo com os evolucionistas, que agora não são apenas evolucionistas, né, muitos criacionistas estão entendendo essa ligação entre pássaro e dinossauro,
tem sido um dos questionamentos que mais a gente tem tido e tem escutado muito até de muitas crianças. Eu já escutei de crianças de 5 anos de idade, 7 anos de idade, falando justamente sobre isso. Por que eles estão falando sobre isso? Sobre assuntos que aparentemente eles nem deveriam estar conversando sobre. Por quê? Porque os livros hoje, o material que está sendo usado para ensinar as crianças, ele já está trazendo muito dessa característica de dinossauro e pássaro. Então, esses livros de dinossauro que as crianças estão vendo já tem essas informações. Por isso que é muito importante para a gente ter essas respostas. Então, a ideia é que os pássaros, eles evoluíram de répteis através do acaso, mudanças casuais, né? E por seleção natural. E aí a gente chegou, de um réptil a gente chega a um pássaro. Bem, aqui tem a característica anatômica de do grupo de dinossauro. Um que tem a pelvis de lagarto e um que tem a pelvis de pássaro. O que é interessante é que os pássaros que nós temos, segundo a evolução, segundo a teoria de que dinossauros deram origem aos pássaros, é que os dinossauros que deram origem aos pássaros foram os dinossauros com a pelvis de lagarto e não com a pelvis de pássaro, o que é um ponto muito interessante. Por quê? Porque dentro da teoria, eles dizem que aqueles dinossauros que têm a pelvis de pássaro, eles têm uma estrutura muito diferente, né, na pele, muitas características anatômicas da pele que não daria certo, que não daria certo dentro da teoria de que dinossauros geraram pássaros. Então, o que acontece? Eles simplesmente colocam. Então, vamos usar os dinossauros que têm a pelvis de lagarto, então, já que a gente não pode usar os que têm a pelvis de pássaro. Isso é um ponto muito, muito interessante. Já vendo aí a cosmovisão deles, tentando mesclar, tentando criar teorias para que possa confirmar o que eles querem que seja confirmado. Quando a gente vê o esqueleto de um pássaro, por exemplo, a gente vê que ele é totalmente diferente do esqueleto de um réptil. Isso é muito importante porque quando a gente vai ver toda a estrutura do pescoço, as costelas cervicais, que são chamadas, de um pássaro e as costelas cervicais de um réptil, eles são totalmente diferentes. Não apenas isso, a estrutura da mão, a estrutura da pelvis, a estrutura dessa parte do estômago, tudo isso é totalmente diferente do que nós temos em relação a réptil e pássaro. Estava falando aqui para vocês essas estruturas específicas. E também a estrutura como eles andam é totalmente diferente. A estrutura anatômica dos ossos de um pássaro, ela é totalmente diferente da estrutura anatômica de um réptil. Então, quando você coloca que o pássaro veio de um dinossauro, veio de um réptil, você vai precisar mudar tudo. Tudo. Você vai precisar mudar a estrutura dos ossos, você vai precisar mudar a estrutura dos músculos, você vai precisar mudar a estrutura da respiração, que a respiração de réptil e a respiração de pássaros é totalmente diferente. Você vai precisar mudar, aqui mais alguma informação sobre o sistema respiratório aviano. Totalmente diferente dos répteis. E o ponto que eu gostaria de falar com vocês, que é um ponto principal, que a gente vê muito isso. Na mídia, a gente vê muito isso nos artigos, em relação à pena em dinossauros. Quando a gente vai trabalhar com penas,
é muito importante que a gente veja os detalhes. As definições hoje, elas foram modificadas, os termos foram modificados hoje. Quando eu falo hoje, isso vem já de 1978, em relação a essa parte da definição de penas, definição dos grupos, principalmente esses grupos de avianos e pássaros, aves, dinossauros. Já vem essa discussão já de algum pouquinho de tempo, mas ela tem ganhado muito campo depois dos dinossauros que foram encontrados, né, também dos pássaros que foram encontrados, na verdade, lá na China. Então, o que foi que aconteceu? Eu quero mostrar aqui para vocês, nesse artigo, que é um dos artigos principais nesse assunto, alguns pontos. Quando ele coloca que esses tipos porque a ideia é que essas penas, elas se desenvolveram, elas evoluíram. A pena ela não foi criada, a pena ela não tem uma estrutura complexa e perfeita. Dentro da cosmovisão evolucionista, essa pena foi se desenvolvendo, ela foi evoluindo. Então, ela começou de filamento e chegou até uma pena, que é a pena, por exemplo, dos pássaros atuais que nós vemos, que tem uma estrutura totalmente diferente dessa estrutura filamentosa que eles colocam. Então, dentro da visão evolucionista, essas penas, elas se originam de filamentos. É por isso que quando você vê, por exemplo, um fóssil de dinossauro com um filamento nele, eles falam, olha, é um dinossauro com penas. Porque, para eles, esse filamento já é uma estrutura de pena, só que não evoluída. A pena complexa, a gente só vai ver nos pássaros atuais, por exemplo, e, o que é interessante, em pássaros do Mesozoico, em pássaros fósseis. A gente vê a mesma estrutura penácea que se tem nos pássaros de hoje. Então, o que ele está colocando aqui nesse material é que há ainda um debate se todos esses tipos morfológicos, como de filamentos e desenvolvimento de pena, realmente podem ser penas. Há ainda esse debate. Então, não tem nada ainda certo, apesar de que a gente vê dentro da mídia, do material, de livro, de artigos, isso já como se fosse colocado como certo. Não. Outro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês é, no contexto evolucionário, contexto evolucionista, né, a definição de penas é, de alguma forma, um processo arbitrário. Prestem bem atenção nisso, isso é muito importante. A definição do que é pena hoje se tornou algo arbitrário. Eu, por exemplo, posso dizer que pena tem essa estrutura e isso é uma pena. Um outro pesquisador fala, não, essa não é a estrutura de pena. Pena é a partir de filamentos. E assim por diante. Então, cada autor, cada grupo de cientistas, eles vão trazer uma definição diferente e isso é muito arbitrário. Vai de acordo com o que eles acreditam, com o que eles acham que a pena é. Por quê? Como eles têm uma cosmovisão evolucionista, em que tudo precisa se desenvolver, que tudo precisa evoluir, o que eles colocam é que, se eu tenho uma pena complexa aqui, ela teve que vir de algo que não era tão complexo, que é um filamento. Então, essa é a ideia que eles colocam aqui. Outro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês é isso. E é isso que a cosmovisão faz na mente de um pesquisador. Quando você tem uma cosmovisão evolucionista, você parte de lá, dessa cosmovisão, para interpretar todo o resto. Olha bem essa parte aqui, na página 47. Portanto, penas modernas complexas devem ter sido evoluídas de estruturas mais simples. Preste bem atenção nessa palavra deve. Sempre que você vê essa palavra deve, tem, necessariamente, essas palavras, elas são palavras que refletem a cosmovisão sendo imposta na evidência.
como eu falei para vocês, como eles partem da ideia evolucionista, eles veem uma pena complexa e eles partem disso e veem, bem, tem que ter vindo de algo mais simples. Aqui o artigo mesmo está falando. Esse artigo é um artigo são dois paleontólogos, são muito famosos dentro dessa área de penas e de dinossauros, e eles... esse trabalho é um trabalho de 2009. Eles não são criacionistas, nada disso, são seculares, mas ele está colocando aqui que é uma ideia que deve ser entendida assim, por causa da ideia evolucionista. A pena veio de estruturas mais simples. E é o que ele coloca. Por isso, no segundo parágrafo, esse critério de mais desenvolvimento para definir pena não é aplicado em penas no registro fóssil. O que a gente vê de penas, por exemplo, hoje, a estrutura de pena que nós vemos hoje em pássaros modernos, em pássaros que a gente vê em qualquer lugar, essas penas não podem ser aplicadas apenas no registro fóssil. Por quê? Porque eles acreditam que no registro fóssil não era para ter esse tipo de pena. Porque elas vieram de uma estrutura mais simples, evoluíram para uma estrutura mais complexa. Um outro ponto que eu gostaria de falar para vocês aqui também olha aqui onde a seta está mostrando. No contexto evolucionista, essas características têm provavelmente evoluído de uma maneira que não foi simultânea. Não foi simultânea, ou seja, de um desenvolvimento dessas estruturas. Então, é muito importante que a gente perceba esses detalhes quando a gente está lendo, quando a gente está estudando esses artigos. Aqui, a gente vê outro ponto também. As penas são, todavia, aqui, nesse trabalho, aqui, que ele está dizendo, definidas como estruturas integumentares que são tubulares e filamentosas em sua morfologia. A definição de pena, ela está sendo definida nesse trabalho dessa forma. Se você for pegar outros trabalhos, eles vão definir pena de uma outra forma. E aí o que é que você fica? Com quem você fica? É complicado. O que a gente vê hoje no grupo, nesse campo de penas, dinossauros, aves, é muita confusão, é muito questionamento. Por quê? Porque eles estão olhando com a lente da palavra do homem. Eles não estão olhando com a lente bíblica. Eles não estão olhando com a lente de que Deus criou essas penas perfeitas, complexas, para o objetivo que elas tinham. Que, por exemplo, a gente vai ver aqui algumas delas. Essas penas, elas têm que ter, óbvio, por causa do voo. A estrutura delas precisa ser muito delicada, não pode ter peso, mas, ao mesmo tempo, ser muito forte, porque elas estão em contato com o vento, que é muito forte também. Elas precisam ser à prova d'água, é óbvio. Né? Senão, esses pássaros não poderiam voar, não poderiam ter contato com nada de água. Elas vão conservar também a temperatura do corpo, vão excretar restos que não são necessários ali no pássaro também. E tem 3 tipos de cores, dependendo da quantidade desse material que tem. Por exemplo, se tiver melanina, vai ser preto ou marrom. Se tiver resquícios do metabolismo, vai ser rósea. E se tiver alguma interferência entre essas cores, vai ter uma coloração diferenciada do preto ou do marrom, ou então do rosa. Essas são as 3 fontes de cores em penas. E é por isso que a gente vê aqui tantos pássaros com uma diversidade tão grande e de uma beleza tão grande, que, num contexto bíblico, demonstra a criatividade e o design de Deus para esse grupo de animais. Quando a gente fala também sobre pássaros, a gente viu que penas, ela tem definição baseada numa cosmovisão evolucionista, que elas também são classificadas de acordo com grupos diferentes, como a gente mostrou aqui, que elas têm essa ideia de que a pena complexa que nós temos hoje sempre vai estar ligada a algo mais simples,
que é uma estrutura filamentosa, integumentária. Por isso que quando eles veem qualquer coisa, novamente, no registro fóssil, como integumentário ou filamentos, eles já colocam aquilo ali como se fosse penas. Por quê? Naquela parte do artigo que eu estava falando, estruturas como essa já são definidas como penas. O que outros autores colocam que a estrutura de pena é totalmente diferente. Ela precisa ter barbulas, ela precisa ter os raquis, elas precisam ter toda a estrutura de pena que nós vemos hoje nos pássaros modernos e que estão presentes nos pássaros do registro fóssil. Então, no caso, qual é a definição? Essa definição, isso que eu estou mostrando para vocês, eu tirei do livro, de um livro que é também muito utilizado nesse estudo, e essa definição coloca aqui. Então, o que é um pássaro? No termo, que é um termo mais de vernacular, né, mais do idioma, esse é um termo mais próprio do idioma do que um termo científico. E é um assunto que está baseado, basicamente, em uma convenção superficial, mais do que uma precisão científica. Dentro do livro, que vai falar sobre pássaros, sobre dinossauros, sobre penas, o livro mesmo coloca, olha, esse termo pássaro hoje é só uma convenção. Não é mais uma precisão científica. Por quê? Porque eles não têm mais essa precisão científica. O que aconteceu foi, antes de Darwin até Linneu, o que acontecia era que os grupos eram divididos de acordo com suas características. Pós-Linneu, quando começou o Darwin fazer todos os seus estudos e publicar, com Darwin veio a ideia de ancestralidade. Tudo que se vê hoje, dentro do material científico secular, está voltado ao darwinismo, está voltado a essa ideia de que tudo há um ancestral comum. A filogenética, a cladística, que tudo tem essa ancestralidade como base. E aí é o que se perde, porque você não tem mais essas características, você tem caracteres, que é o que é usado dentro da cladística e da filogenética, para montar essa árvore filogenética em que há sempre um ancestral comum, há sempre um outro ligado com a ancestralidade. E aí você perde o significado dos termos, se torna apenas uma convenção. E quem é que dá essa convenção? O grupo de pesquisadores. Por quê? Porque eles não têm nada mais para se referenciar. Nós, cristãos, nós temos a Bíblia para nos referenciar. Por isso que é importante entender que a cosmovisão ela é definitiva quando você está fazendo pesquisa. Porque você vai ter que ir ou com a palavra do homem ou com a palavra de Deus, quando ela define o que é pássaro, quando ela define o que é réptil. E aí eles ficam perdidos em convenções. A definição, por exemplo, o que é que significa que eles têm usado esse termo não aviano? Não aviano é qualquer dinossauro que não é um pássaro. Horas. É óbvio. Um dinossauro não é um pássaro não é um dinossauro. Porém, olha a confusão que gera quando você coloca um termo não aviano. Porque o que a gente entende da palavra aves, que no latim significa pássaro, eles já estão utilizando aqui de forma totalmente diferente. Aves é totalmente diferente de pássaros hoje. Ora, mas a definição da palavra no latim, na raiz, na etimologia da palavra, ave significa pássaro. Porém, por causa da filogenética, da cladística, por causa do darwinismo, eles não estão mais usando aves como sinônimo de pássaro. Dois são totalmente diferentes. E essas definições também vão mudar de acordo com o grupo de pesquisadores que você está usando ou gosta e assim por diante. Por exemplo, aqui. Olha que é interessante nesses slides. Eles colocam, e o próprio texto desse artigo, que é um artigo também secular, escrito por evolucionistas, o que eu acho legal é que eles mesmos entendem
que vai depender, é uma definição, é uma convenção. Olha aqui, figura 1. Dependendo da definição de pena, a aves ela pode ser colocada nesses 3 grupos. Então, aves são os 3 grupos, aves pode ser um desses grupos. E o que é a verdade? Há uma total confusão nesse aspecto. Há uma confusão para eles e uma confusão ainda mais para a gente, para entender o que eles estão querendo colocar. E esse é o grande problema, porque eles estão mudando as definições, e isso está acontecendo não apenas dentro da área científica, mas a gente sabe muito bem, está sendo mudada a definição de casamento, a definição de macho, de fêmea, a definição de vida, a definição de autoridade, tudo está sendo modificado. E essa mesma modificação está sendo colocada dentro da ciência, onde as definições estão sendo modificadas, redefinidas, não são absolutas, elas dependem de grupos e o que eles acreditam e o que eles querem definir. Os termos estão sendo totalmente também modificados. Isso gera uma confusão. O que é muito interessante, que quando a gente vai para a Bíblia, termos assim estão totalmente definidos, claros, objetivos, e não essa toda confusão que eles têm. Mas por quê? A partir do momento que você parte para enxergar as coisas a partir da palavra e da autoridade do homem, isso gera confusão. Porque o homem não conhece tudo, o homem não sabe de tudo. E aí, por isso, a gente vê todo esse problema que está acontecendo agora. Por exemplo, aqui nesse cladograma que a gente tem, olhem bem que crocodilo e aves são grupo irmãos. Crocodilo está mais relacionado com as aves do que com os lagartos. Baseado em quê? Baseado em filogenética. Está baseado nas características desses grupos? Não. Está baseado apenas na filogenética, nessa ideia de ancestralidade que eles têm. Vejam bem que aqui eles colocam aves, crocodilos, lagartos e as tartarugas, não mais como... não existe mais esse grupo de répteis. O que existe agora é reptília, onde eles adicionaram aves. Por que eles adicionaram aves? Mudou alguma coisa no material de estudo? O dado mudou? As informações mudaram? Não. Não mudou nada. Apenas a interpretação de ancestralidade que eles têm, que eles acreditam que, como todos esses grupos, eles têm que ter tido origem de outro, mais basal, eles partem que aves vieram dos répteis. Porém, você precisa colocar esses 2 grupos juntos, porque eles são a mesma coisa. E até mesmo em alguns grupos de pesquisadores, não existe mais a palavra pássaro. São dinossauros. São dinossauros vivos, dinossauros atuais. Então, não existem mais répteis. O que existe agora é reptília. Olha que não mudou nada. Mudou apenas a definição por convenção. Se juntam, fazem uma convenção, criam outro nome e jogam no grupo, e assim fica. E aí gera total confusão. E aí, novamente, esse problema com as penas. Por quê? As penas que agora faziam parte, dentro de uma informação de Linneu, apenas do grupo de aves, agora, todas essas características eles querem colocar para outros grupos também, como dinossauros. Aqui a gente tem os tipos de penas que existem, que são... Cada uma dessas penas, elas são localizadas em locais diferentes do corpo dos pássaros, com um propósito diferente, com um objetivo diferente. E a anatomia dessas penas. São penas totalmente complexas e organizadas. Isso aqui não tem como mutações, não tem como o acaso ter gerado essa estrutura penácea. E quando a gente vai ver, por exemplo, aqui alguns dinossauros que têm penas,
aqui a gente vê que os dois grupos que podem ter tido pena segundo os estudos evolucionistas são os Ornithomimossauria, que são esses, porém não há informação concreta. O que eles acharam foi só apenas filamentos, apenas estrutura de ossos que eles acreditam que seja uma estrutura que pode ter carregado pena. Então não foi encontrado realmente penas. O outro grupo, esse grupo é o grupo maior, que há a possibilidade de ter tido pena, há muitos erros de classificação. Eles estão classificando pássaros e colocando nesse grupo. Por exemplo, Oviraptor. Esse gênero Oviraptor, ele tem toda uma estrutura de pássaro, porém está aqui classificada como dinossauro que tem pena. Esse é o grande problema. Como há um problema de definição e de termos, eles estão classificando muitos pássaros e colocando dentro desse guarda-chuva, dizendo que são dinossauros, que na verdade eles são apenas pássaros. Outro ponto que é muito importante trazer dentro desse questionamento é que, quando a gente encontra esses dinossauros, eles não vêm perfeitos, eles não vêm completos, eles não vêm bonitinhos, não. Eles vêm simplesmente pedaços de ossos. E alguns desses ossos, eles são encontrados em camadas diferentes, locais diferentes, com uma diferença de, por exemplo, Deinonychus, que é um gênero muito conhecido dentro desse debate de pássaro e dinossauro. Ele foi encontrado com 30 anos de diferença, um material e outro. Juntou todo esse material de camadas diferentes, de locais diferentes, com 30 anos de diferença entre a coleta desse material. Foi jogado tudo isso dentro de uma sacola e foi descrita, identificada e classificada como um animal que tem características de dinossauro e pássaro. Essa não é a forma correta de você fazer pesquisa, porque você não tem como saber. E o que é interessante é que nessas camadas, há milhões de anos, dentro da própria visão deles, dentro da própria perspectiva deles, há milhões de anos de diferença entre essas camadas, e eles colocam esses ossos como sendo um gênero apenas, o que não existe isso. Não existe, porque dentro da visão deles, porque aconteceram milhões de anos, tem que ter tido diferença suficiente para criar um outro gênero, para criar uma outra espécie, mas eles colocam tudo junto como o mesmo gênero e uma mesma espécie. Aqui só para relembrar vocês de que realmente há muita interpretação nesse aspecto. E essas evidências, elas não apoiam, elas não dão suporte para a evolução. Na verdade, elas confirmam a criação e o que a Bíblia diz. No 5º dia, Deus criou as criaturas que voam e as criaturas no mar. E no dia 6 da sua criação, ele vai lá e cria os répteis. Olha o ponto que é interessante. Os evolucionistas acreditam que primeiro vieram os répteis, depois as aves. A Bíblia diz que primeiro vieram as aves, depois os répteis. Aí há um ponto para aquelas pessoas que querem colocar a evolução e a Bíblia junto. A evolução e Bíblia, elas não são apenas diferentes, elas são opostas. Quando você vai ver todos os eventos que aconteceram segundo a evolução e todos os eventos que aconteceram segundo a Bíblia, eles são opostos, totalmente opostos. E esse é um dos exemplos, onde para os evolucionistas, primeiro veio réptil, depois ave. Biblicamente falando, as aves vieram primeiro do que os répteis. O que a gente vê, na verdade, é que tanto a paleontologia como a geologia, elas vão confirmar a palavra de Deus. Muito obrigada pela atenção de vocês e espero poder conversar com vocês mais sobre esse assunto, tirar algumas dúvidas em breve. Muito obrigada.